Mixagem, ajuste de volumes e balanceamento, tá? Esse é o passo 1 da mixagem, dos 6 passos para mixagem. Seja bem-vindo ao 24º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, desde a composição até o lançamento nas plataformas digitais, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, a coisa toda, tá? E hoje a gente vai começar a falar de mixagem, que é um tema que a galera gosta bastante. E que é legal, realmente, é uma coisa importante, mas eu acho que as pessoas acabam negligenciando as partes anteriores, que são tão ou mais importantes quanto a mixagem, na minha opinião, mais importantes, né? E essa parte que eu vou falar hoje é a parte mais importante da mixagem e que também é negligenciada, que é o ajuste de volumes, tá? O balanceamento dos volumes entre os canais. Eu li o livro do Jeff Emerick, o Here, There and Everywhere. O Jeff Emerick foi o engenheiro dos Beatles de 66 para frente. A parte mais experimental dos Beatles, ele que fez. E ele é o responsável por algumas coisas, tipo gravação de bateria em multicanal, algumas viagens que não se fazem em estúdio, que hoje são comuns, foram coisas que foram criadas nesses anos ali com o Jeff. E o que acontece? Lá ele fala que o engenheiro de mixagem nos anos 60 era conhecido como engenheiro de balanço, porque ele era o cara que balanceava os instrumentos, entendeu, para fazer a gravação. Porque o nível de manipulação do som era muito pequeno. Você tinha umas mesas que tinham, por exemplo, tem agudo, tem uma chave com 2 dBs, mais 2 aqui para um lado, menos 2, menos 4, sabe assim? Então, mais 2, mais 4, né, menos 2, menos 4. Isso de grave em, sei lá, 10K. E a mesma coisa em grave 100 Hz. E a mesma coisa em agudo em 10K, por exemplo. Então, a manipulação que você podia fazer era pequena, comparado com o que a gente tem hoje, que a gente pode transformar totalmente o som. Então, o que o cara fazia mais do que tudo? O balanço entre as coisas. E até hoje, esse balanço é uma parte fundamental, assim, primordial, quando você fala em mixagem, e eu acho que é a parte que as pessoas mais erram. Quando eu pego uma mixagem, é difícil dizer assim, isso aqui está comprimido demais. Por exemplo, essa voz está muito comprimida, ou está sobrando um efeito e tal. Mas normalmente eu ouço, eu falo, pô, a caixa está baixa, a voz está baixa, cadê o baixo? Sabe? O bumbo tá baixo, tal, esse tipo de coisa. Ou então o bumbo tá muito alto, ou, sabe? Assim, é mais comum que acontece. E quando você balanceia esses canais, esses volumes entre esses canais, você já consegue o balanço tonal da música, que é como a gente chama, né, que é aquela coisa do equilíbrio entre médios, graves e agudos. Você já consegue um balanço tonal muito bom da música só mexendo no volume dos instrumentos. Tá? Se você quer, por exemplo, eu quero mais grave, você sobe o baixo, sobe o bumbo. Quero mais agudo, sobe os pratos, sobe o violão de aço, por exemplo. Quero mais médio, sobe a voz, sobe as guitarras, sabe? E você faz um balanço muito bom da mixagem assim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aqui. Eu estou trabalhando aquela mesma música, né? Inclusive teve uma pessoa que reclamou, falou, faz um jazz, faz alguma coisa. Então, esse vídeo, essa série de vídeos é sobre uma música só. E ela é um rock, tá? E eu sou produtor de rock, então é por isso que é sobre rock, tá? Desculpe, não vai dar pra gente fazer um samba em cima de uma música que é um rock, tá? Não vai dar pra fazer um jazz em cima de uma música que é um rock. Enfim, trabalhando na mesma música ainda, e eu fiz o balanceamento dos volumes entre os canais e mexi nos pans também, tá? Então, aqui agora a gente não tem nenhum plugin pendurado, tá? O que eu tenho aqui é o Restream, que é o plugin com o qual eu mando o áudio da DAW pro OBS, que está fazendo a captura desse vídeo, e tenho aqui um NVMeter, tá? Que é para medir o 0dBVU aqui, tá? Medir a saída, tá? O ganho de saída. O que acontece aqui? Eu só acertei volumes e acertei os pans. Vamos ouvir a música como ela tá. Eu vou deixar ela tocar praticamente inteira aqui.
tá? Aí vai repetir tudo, tem um segundo refrão que tem um teclado a mais. Aceitar sem questionar, programado pra obedecer, concordar sem nem pensar, o homem máquina da contravez. Nesse jogo sujo, seu papel é ser só mais um peão, um idiota útil que só serve pra servir, sem raciocinar. E se um dia falhar, é fácil descartar. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Aceitar sem questionar. Enfim, agora vem refrão, vem o teminha das guitarras de novo e vai pro final. O que acontece? Muita gente, quando eu faço esse tipo de mixagem, assim, eu levanto os volumes e as pessoas falam, pô, mas já tá soando melhor do que a minha mixagem, tal. É porque a gente fez todo um trabalho bem feito anteriormente, tá? Então aqui o arranjo já foi feito de uma forma que ele se equilibra bem, tá? Eu não tenho que ficar pilotando muitas coisas, eu pilotei só a guitarra base, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas não tive que pilotar muita coisa para a música funcionar, sabe? Eu não precisei colocar muitos efeitos para a música funcionar, não precisei... tá funcionando, os timbres foram gravados, escolhidos a dedo, assim, para a gente poder ter um bom resultado. Os sons estão tocados em regiões que eles não conflitam entre eles estão em regiões separadas para cada coisa aparecer no seu momento, você entendeu? Então tem todo um cuidado anteriormente. E isso tudo está registrado nesses vídeos, eu falei a respeito disso tudo nos 23 vídeos anteriores, tá? Eu sei que é bastante coisa para assistir, mas se você quiser entender como é que chegou nisso, assiste que você vai entender. E aqui vem no seguinte, isso aqui eu devo ter perdido, sei lá, uns 20 minutos, meia hora talvez, para chegar nesse equilíbrio. O que eu faço? Como eu fiz uma mix prep, que é o vídeo anterior, na mix prep eu já normalizei um pouco os ganhos das coisas e tudo que é percussivo, tá batendo a menos 10 dBFS. Tá, tá, aqui eu tinha dado um zoom aqui, ó, mas ele tá a menos 10 dBFS. O que acontece? Eu começo subindo o bumbo para 0 dB no fader, tá? E começo a levantar os volumes. Eu já tenho o meu controlador de monitor aqui de uma forma que se o volume dele está em 12 horas, está aqui no meio do caminho, eu tenho... deixa eu voltar. Se eu pego uma música e eu coloco ela para tocar a 0 dBVU, que é o caso aqui, tá? Ó, essa música ela tá... Aceitar sem questionar, programado pra obedecer. Tá batendo bem próximo do zero a parte mais alta dessa música. Eu já tenho regulado aqui o meu monitor de uma forma que quando qualquer música que estiver lá dentro batendo perto de 0 dBVU, eu deixando o meu monitor, meu controlador de monitor em 12 horas, eu tenho em torno de 85 dB SPL no decibelímetro. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Aceitar sem questionar, programado pra obedecer, concordar sem nem pensar. Por que isso? Porque próximo disso, entre 80 e 90 dBs SPL, tá, que são dBs de pressão sonora, a única forma de medir isso é com um decibelímetro, porque é o som que está saindo das caixas, é o volume do som que está saindo das caixas. Não tem a ver com o volume que está tocando dentro do computador. Dentro do computador eu posicionei ele para tocar em 0 dBVU, baseado em menos 18 dBFS. Assista meu vídeo, infelizmente eu vou ter que ficar falando essas coisas, vai para outro vídeo. Assista o meu vídeo Decibel na Prática, eu explico isso em detalhes, tá? Tem aqui no YouTube, procura Paulo Anhaia, Decibel na Prática, você vai achar. Mas enfim, eu estou tocando a 0 dBVU aqui dentro, mas eu estou ouvindo aqui em torno de 85 dBs SPL, porque é onde o ouvido humano é mais equilibrado. Tá? É um volume alto o suficiente para você ter que falar um pouco mais alto, embora eu sou uma pessoa que fala baixo, então eu não sei o quanto seria para outras pessoas falando dessa forma, mas para ouvir a minha voz aqui quando está tocando a música eu tenho que falar um pouquinho mais alto do que eu falo.
mas não é um volume que incomoda, sabe? Ele está antes do nível de incomodar. Quando começa a incomodar, você já passou. Pode ter certeza, pode baixar que já passou. Principalmente quem toca há muitos anos, que nem eu, que já deve ter algum problema de audição, tal, não sei o quê. Se está incomodando, está alto demais. Né? Então não é um volume muito alto, mas é onde eu tenho o ouvido mais equilibrado. Tem um negócio chamado curva de Fletcher e Manson, que são dois pesquisadores que eles fizeram medidas com o ouvido humano. Eles perceberam que quando você ouve muito baixo, você tende a acentuar graves e agudos. Quando você ouve muito alto, você tende a atenuar graves e agudos. Em 85 dB, em 83, de 83 a 90 dBSPL, é onde você tem uma região mais equilibrada do ouvido. O ouvido não é flat, ele é todo torto, tá? Mas é onde você tem uma região mais equilibrada. O que isso faz diferença? Minhas decisões são mais acertadas. Entendeu? Se eu estou ouvindo um grave aqui, eu não estou compensando porque o volume está mais baixo ou mais alto e etc. Tá? Então isso faz eu tomar decisões mais acertadas. E aí, como eu falei, eu subo o meu bumbo para 0 dBFS, tá? Aliás, para 0 dB aqui no fader, ele está até mais baixo aqui que eu acabei baixando depois. Tá? Ele estava em quanto? Aqui, ó, estava em -3, mas eu subo ele para 0 e começo a subir o restante das coisas. Tudo artisticamente. É o quanto eu quero ouvir. Tá? Até já tive aquelas perguntas, você já fez aquele negócio de colocar o ruído rosa, e aí você põe o ruído rosa e você vai levantando, conforme você ouve o instrumento, é que ele tá bom o suficiente, aí você fecha ele, abre o próximo, já não funciona, é uma merda, tá? Não funciona. Mesmo porque eu não quero ouvir tudo no mesmo volume, tem coisas que eu quero que tenha mais destaque na mixagem, e tem coisas que eu quero que tenha menos destaque, entendeu? Nem tudo é para pintar o tempo todo, então é artístico. Tá, eu subi o bumbo, aí eu vou subir a caixa em relação a esse bumbo, o quanto eu acho que tem que subir a caixa. Vou subir o chimbal em relação ao bumbo e caixa, o quanto eu acho que tem que subir. E trabalho só os volumes. Por que eu trabalho somente volumes? Para eu não me perder. Tá? É muito fácil você começar a trabalhar um bumbo e você colocar um equalizador, um compressor e começar a mexer nele e ficar horas achando o som de bumbo ideal. Aí você levanta o resto da música e aquele som de bumbo ideal não funciona. Não importa como o bumbo soa individualmente, importa como ele soa com o restante da música. Tá? Essa é a parte mais importante da coisa. E eu bato muito nessa tecla. Esse meu método dos 6 passos, eu falo sobre isso. Né? Primeiro levantar os volumes, depois trabalhar o Master Bus, depois fazer compressão e equalização entre os canais. Vocês vão acompanhar tudo isso ao longo dos próximos vídeos. Tá? Depois colocar efeitos, aí comparar com uma referência e por último fazer automação. São 6 passos. Quando você chega no 6º passo, acabou sua mixagem. Tá? É basicamente isso. Esse é o primeiro passo e é importantíssimo você deixar as coisas de uma forma que elas fiquem niveladas, fiquem no volume que você quer ouvir. Eu só tive que fazer aqui uma automação nas guitarras de base porque tem uns determinados pontos que ela acabava ficando muito alta e me incomodava, tá? Então, por exemplo, aqui no refrão eu quero que ela esteja presente. Já nessa parte aqui, ela é um detalhe. Suas costas eu pra descansar. Esses pam, pam, eu quero que tenha mais destaque. Se você está prestes a explodir, tanto faz. Vai, encolhe o choro, sem pedir socorro. Respira fundo e vai. Aceitar, sem questionar. Programar. E aí quando entra aquele teminha de guitarra, eu já queria que elas fossem mais para baixo. Tá contra vez. Então foi a única coisa que eu automatizei. Voz não tem automação ainda, todo o resto, nada tem automação. Foi só equilíbrio de volumes. Pô, quanto eu quero ouvir, sei lá, esse teclado aqui. Quase não deu pra descansar. Esse é um teclado que ele não é para ter destaque, ele tem que estar aí no meio e ninguém tem que saber que ele existe, sabe? A ideia é você ouvir e falar assim, o som da guitarra tá um pouco diferente, sabe assim? Porque ele toca tudo isso. Já esses outros 3 teclados aqui, eles são as camadas de som, ó. Tá, você tem um synth, tem um coro e tem os violinos. Tá?
Então são camadas de som para dar um timbre. Tá? Tudo isso é artístico e eu perdi um tempinho bom aqui equilibrando a mixagem. Esse é o primeiro passo da coisa toda. Tá? Na semana que vem eu vou falar sobre o Master Bus e o que eu faço no Master Bus, por que eu faço, explicar da mesma forma que eu estou explicando aqui. Tá? Então vai ser bem interessante. E se você quiser acompanhar eu mixando 52 músicas do zero, usando esses métodos de 6 passos, eu tenho o meu curso Mixando a Sua Música. Ele também tem uma versão de 26 músicas, uma versão de 13 músicas, uma versão de 2 músicas, tá? A de 2 já dá para entender como é que funciona a loucura toda, tá? Mas quanto mais músicas você tem, mais possibilidade de você aprender. Não dá para escolher que música é, tá? Eu quero aquele sertanejo. Não, porque o curso é passado de forma progressiva. Você precisa aprender a primeira música, para aprender a segunda, para aprender a terceira e assim vai, tá? Mas é um curso bem completinho, vale muito a pena. Se você quiser que eu mixe a sua música, se você quiser uma consultoria comigo, tem o nosso WhatsApp também. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o link do curso no Mixando a Sua Música, quanto o link do nosso WhatsApp, tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!